Olá, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai ter uma conversa aqui sobre uma marca de dança que fala de dança, a arte e as mídias sociais. E aqui nesse nosso encontro eu vou fazer uma breve apresentação, a gente vai falar um pouco sobre comunicação, sobre o público-alvo, que público-alvo que você tem que pensar, quem é o seu cliente, um pouco de gestão de comunicação e um pouco dessa aplicação quando a gente escolhe falar de dança, né, gente? Que dança é essa? Como que a gente fala de dança para quem não dança? Então eu vou começar me apresentando para vocês, para a gente começar a criar uma relação. Eu sou a Marcela Benvenu, eu sou jornalista, pesquisadora de dança. Eu fiz faculdade de jornalismo, e num contraponto comecei a dançar numa escola de dança, como acho que qualquer um de nós, ou qualquer um de vocês. Depois da faculdade de jornalismo, eu fui para a Bahia para fazer uma pós-graduação em estudos contemporâneos em dança na Universidade Federal da Bahia. E lá eu fui pesquisar um pouco sobre a história do jazz, como que esse jazz sai da África, como que ele chega nos Estados Unidos e como que a gente se reapropria dele no nosso corpo no Brasil. Depois eu fui fazer mestrado, fiz um mestrado em comunicação e semiótica, trabalhando especificamente com crítica de dança. Fui crítica do Festival de Dança de Joinville, fui trabalhar na São Paulo Companhia de Dança. Os meus caminhos me levaram para a Universidade da Califórnia, onde eu fui fazer mídia, comunicação e novos negócios. Na volta, eu trabalhei na Block como diretora artística e executiva. Volto a São Paulo Companhia de Dança um tempo depois. Faço um MBA em gestão de negócios com foco em competências comportamentais. Ganhei uma bolsa para uma semana em Harvard para entender negócios e entretenimento. E daí a gente continua estudando e não para de estudar. Mas hoje o nosso assunto aqui é comunicação, arte e como que a gente olha para as mídias sociais a partir da nossa experiência e do nosso negócio, né? Então eu te convido para essa jornada comigo. Vamos lá. Antes da gente começar a pensar essa questão de comunicação, a gente precisa pensar assim: o que é preciso? Eu preciso de redes sociais sistematizadas? É isso que o meu negócio precisa? Eu preciso me comunicar pelas redes sociais? Eu preciso de uma assessoria de imprensa? O meu negócio precisa disso? Ou eu preciso de uma gestão de comunicação? O que é essa gestão de comunicação? E a gente fala tanto de gestão hoje em dia, né? Então a gente tem essa gestão de comunicação. O que perpassa a questão da gestão? O que vem antes da gestão de comunicação? A gente tem gestão de pessoas, a gente tem gestão de tempo, a gente tem gestão do próprio negócio em si. Ou eu preciso de uma consultoria, uma gestão de atendimento? E para isso, gente, para responder essas perguntas, a gente precisa entender qual é o nosso negócio. Então, qual é o seu negócio? Né? Você fala do quê? Você tem uma companhia de dança? Você tem uma escola de dança? Você tem um grupo? Ou você é uma bailarina ou um bailarino que quer pensar melhor a sua imagem nas mídias? Então, a minha primeira pergunta é: quem é você? Né? Quando a gente sabe quem é a gente, o que a gente é mais fácil entender o que a gente quer. O que o nosso negócio, o que a gente como imagem precisa. E aí eu quero fazer uma brincadeira, que é a seguinte: quem que você quer ser? Você quer ser um caçador? O caçador, ele tem ou o caçador e o fazendeiro. Quando você pensa na primeira vista, você fala: "Ah, eu quero ser o caçador ou o fazendeiro". Quando me fizeram essa pergunta pela primeira vez, eu respondi que eu queria ser o caçador, porque eu achava que o resultado ia ser mais rápido. "Ah, eu vou lá, faço e resolvo". Mas depois eu pensei melhor e achei melhor ser o fazendeiro e vou explicar isso para vocês. Essa é uma metáfora do Pedro Superti, um especialista em marketing de diferenciação, que trabalha muito com as questões do mercado de luxo, mas isso se aplica a qualquer questão. Que é, vamos pensar, o caçador. O caçador, ele tem que ter uma oportunidade rápida de ganhar dinheiro. É rápido, né? Ele tem o foco na transação e não no relacionamento. Ele é dono dos horários dele, né? Ele caça, come. O fazendeiro, ele tem uma terra fértil, ele tem metodologia, ele espera o tempo do plantio, né? E ele trabalha pensando na colheita. Ele trabalha pensando no futuro, no que vai acontecer. Então, se a gente parar para pensar, nesse momento é melhor a gente ser fazendeiro. Quando a gente pensa arte nas mídias sociais, a gente tem que ter um pouco desse olhar e dessa consciência, entendendo que o resultado não vai ser imediato. Embora as mídias sociais sejam imediatistas, nós não podemos ser. O resultado vai ser lento.
é uma construção de comunicação de formiga, né? Vamos continuando, vamos continuando, vamos continuando, e aí você colhe um resultado. E é claro que para isso você tem que ter estratégia e você tem que ter gestão. Eu costumo dizer que a gente pode ter as mesmas cartas que os nossos concorrentes, e o que vai mudar é como a gente joga com elas, como a gente diferencia, ou seja, o que, que a gente faz com essas cartas, o que, que a gente faz com o nosso negócio. Então, vamos pensar comunicação? O que, que é essa comunicação? Né? Essa comunicação vai pensar em comunicação, dizer quem somos, dizer quem você é. O que você diz é importante, mas tão importante quanto isso é como você diz. Sabe aquela coisa assim, a gente pode dizer tudo, mas o que interessa é como a gente diz, é isso. Como a gente diz cada coisa, como a gente vai explicando e singularizando cada ação. Fala também muito sobre a gente, né? Então, assim, quais são as ideias que eu tenho e como eu transformo essas ideias em experiência? Hoje a gente está nesse mundo de criar experiência, né? Quando alguém vai à sua escola de dança, quando alguém vai ao seu trabalho, que você trabalha com dança, as pessoas esperam viver uma experiência, ver algo que elas não estão acostumadas a ver, entender um pouco sobre os bastidores, né? Ver o bailarino de perto é uma experiência diferente que a pessoa não está acostumada. Então, como é que eu crio esse diálogo? Como é que eu crio uma experiência para o meu cliente? Né? E como é que eu trabalho isso em diferentes públicos, pensando o público interno e o público externo? O público interno é aquele que eu me relaciono dentro do meu negócio, ou seja, os meus colaboradores, os meus clientes, e o público externo também. Eles também são clientes, a gente tem essa dupla interpretação de cliente, mas o público externo é o meu cliente e é aquele que eu também quero que se torne meu cliente. Né? Pensando numa escola de dança, propriamente dito, costumo dizer que a secretária é o coração da escola. Ela precisa de treinamento, ela precisa entender de persuasão, ela tem que ter porcentagem na matrícula, porque um funcionário motivado rende muito mais do que um funcionário que está ali simplesmente marcando ponto, né? O ponto dele é um ponto seu, né? É, a gente precisa com que ele esteja totalmente engajado e que ele vista a camisa para que a gente possa ter um funcionário que fale como a gente falaria. E muitas vezes a gente fala assim: ah, eu vou colocar a minha aluna que está fazendo um estágio para atender o meu cliente na escola. Será que ela é a melhor pessoa? Porque a secretária, ela tem que ouvir o que aquele cliente quer, oferecer para ele muitas vezes o que ele não quer e ele tem que passar a querer. E muitas vezes você não tem o que ele quer comprar. E ele quer comprar de você. Então, como eu transformo aquilo que ele não quer num produto que ele queira e que ele deseje comprar, né? Todas essas coisas são importantes para a gente pensar quem vai estar na frente do nosso negócio, se não somos nós, né? Quem vai estar à frente? Quem vai falar de dança para mim, num primeiro momento? Quem atende o telefone do meu negócio, da minha escola, do meu grupo, da minha companhia? E ao mesmo tempo eu tenho que ter uma equipe que tenha um diálogo e que fale como eu falaria. E que todo mundo tenha o mesmo discurso, sejam professores, colaboradores, né? Como são os meus informativos, como são as minhas circulares, qual é o meu tipo de escrita. Porque o jeito que eu falo com o meu aluno é diferente do jeito que eu falo com o pai do meu aluno. O meu aluno já entende de dança, o pai dele ainda não entende. Né? Eu não posso dizer simplesmente para um pai o que é um passo ou como é um passo. E por que eu vou estar dizendo isso? Então, nesse momento, o mais interessante é a gente pensar o que eu digo, como eu digo. E aí vem uma coisa, gente, é para quem eu estou dizendo, né? O que eu estou dizendo para cada pessoa, que mensagem eu estou passando. Né? O Nizam Guanais tem uma frase maravilhosa que ele fala que se comunicar é ouvir. E aí tem uma coisa que é cada um ouve de um jeito. Então, como é que eu faço para que ele me ouça da melhor maneira possível? Eu tenho que me tornar o mais transparente e a minha comunicação tem que ser a mais efetiva possível. Né? Por quê? Porque eu tenho que ter um alinhamento de discurso dentro da empresa onde eu trabalho ou dentro da empresa onde eu estou fazendo a minha gestão, seja uma escola, uma companhia ou qualquer lugar que seja. É preciso ter treinamento. A gente precisa entender como a gente vai falar, para saber o que a gente vai dizer.
Quando tocar o telefone numa escola de dança e a moça dizer e falarem para você assim: "Ah, eu quero fazer balé de segunda e quarta às 4 da tarde e você não tem, você só tem terça e quinta", você precisa convencê-la de que o que você tem na segunda e quarta é interessante para ela também. Ela pode não querer, mas você tem que fazer com que ela experimente. Você tem que fazer com que ela entre na sua escola. Fazer um 360 de quando ela liga, você convence ela a ir à sua escola, ela faz uma aula, dessa aula experimental ela quase efetiva a matrícula, você liga para ela e depois ela volta para a escola, né? Essa roda tem que girar e depende do trabalho de cada um. E inicialmente é esse cliente que quer comprar de você e depois é de quem atende esse telefone e de que tem que vender para ele. Né? E aí entram formas de comunicação que a gente tem que pensar como a gente fala dessa arte, como a gente comunica, que é o que ele leva a meu? Como que eu me comunico com ele? E eu costumo dizer que quem escolhe a forma como a gente se comunica é o cliente. Ele pode querer papel, ele pode querer WhatsApp, ele pode querer e-mail. Eu tenho que me adequar ao modo como ele vai me entender. Eu tenho que me adequar ao modo com o qual ele vai responder. Como ele é mais efetivo, né? E isso eu estou me comunicando para fora e ao mesmo tempo para dentro, porque eu posso fazer isso com os meus alunos, né? Eu posso fazer isso com o meu cliente. Como eu me comunico internamente? Eu tenho moral, eu tenho avisos, né? Eu tenho um grupo fechado. Como é que eu me comunico externamente? Né? Eu mando circular, eu mando e-mail, eu só falo nas redes sociais. O meu material tem uma identidade visual, eu tenho logo, eu tenho. O que eu tenho nesse material? E a gente está na era da personalização. O que é mais efetivo para uns pode não ser mais efetivo para outros. Eu, por exemplo, não gosto de áudio de WhatsApp. Eu prefiro que você me escreva. Então eu vou te responder mais rápido. Se você me mandar um áudio, eu vou ouvir, mas eu vou demorar mais. Então, eu tenho pressa na minha comunicação para eu me comunicar com aquele cliente. Né? É nisso que eu tenho que pensar. E eu tenho que pensar assim, gente: quem que é meu cliente? O que ele quer de mim? O que ele quer comprar? Como que eu entendo quem ele é? Entendendo o meu público-alvo. Quando eu entendo o meu público-alvo, eu sei um pouco por onde eu vou. E eu sei um pouco qual imagem que eu quero passar. E aí eu te pergunto, que imagem que você quer passar? Nas suas mídias, na sua arte, na sua dança. Como é que você quer ser visto? Isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque muitas vezes nós queremos ser vistos por um ponto de vista nosso e não só coletivo. Então, a sua escola, ela quer ser vista como uma escola de formação? Ela quer ser vista como uma escola de exportação? Você exporta bailarinos? É isso que você quer que as pessoas tenham como imagem da sua escola? Ou é outra imagem? E aí, pensando nisso, quem é meu público-alvo, que é quem paga a minha mensalidade, que é meu cliente, né? O seu cliente é o pai da aluna de 5 anos e não a aluna de 5 anos. Eu penso como eu me divulgo. E ao mesmo tempo, como eu posso fazer melhor. Como eu posso me divulgar melhor para isso, né? Eu analiso os meus concorrentes? Ou eu só olho para saber o que ele está fazendo e para falar, ai, você viu o que o fulano está fazendo? Quais são as minhas fragilidades? Quando eu sei a minha fragilidade, eu sei a minha potência. O que eu sou bom? E qual que é o meu diferencial? Muitas pessoas, gente, vendem tradição como diferencial. Tradição não é diferencial, é experiência. E outras pessoas vendem a própria metodologia como diferencial. Ela é um diferencial se eu a uso como uma ferramenta para me tornar diferente. Quando alguém liga na sua escola para comprar aula de balé, para ele não interessa qual é a metodologia, muitas vezes. Interessa o balé que você ensina, o balé que você aplica. Porque o cliente tem que querer comprar a aula de balé de você. E isso tudo a gente está pensando arte, a gente está pensando mídias sociais, a gente está pensando como a gente se comunica, né? Porque hoje a gente entra nas mídias sociais para quê? A gente entra nas mídias, a gente entra na internet para trabalho, para entretenimento, muito entretenimento, também para educação, para pesquisa. Há 5 anos a gente não era tão dependente dessas mídias como a gente é hoje.
E a gente vai criando outras formas ainda de poder se comunicar. Cada vez surgem mais aplicativos, cada vez surgem mais formas segregadas para a gente poder alimentar. Hoje a gente pode alimentar o Facebook de uma forma diferente do Twitter, de uma forma diferente do Instagram, com outro conteúdo de YouTube. E aí entra TikTok, LinkedIn, enfim, Pinterest, WhatsApp, entre outras ferramentas que acabam se tornando mídias de suporte para que a gente possa fazer a nossa comunicação. E, de novo, eu tenho que pensar como que meu cliente quer que eu me comunique com ele, para eu ter o melhor produto para ele, com a melhor forma de comunicação, para que ele possa querer comprar de novo, de mim. Né? Pensando quem é o meu cliente, pensando quem é o meu público-alvo. Eu vou pensar nessa questão das mídias sociais, que a gente leva muito tempo para construir. Né? Eu tenho que pensar qual que é a causa do meu negócio. E vocês devem falar, nossa, mas tudo isso para falar de mídia social? Sim, gente, porque eu tenho que pensar com quem eu tô falando, o que eu tô falando, porque eu preciso criar uma imagem. Eu preciso criar conteúdo para sustentar a minha imagem. Então, com quem que eu tô falando? Como que eu tô falando? O que eu tô querendo traduzir ou diferenciar, né? E essa frase do Robert Greene é maravilhosa, que é: o futuro pertence àqueles que aprendem mais habilidades e conseguem combiná-las das maneiras mais criativas. É isso. Hoje, todo mundo diz que pode fazer mídias sociais. Todo mundo pode falar sobre tudo. Nem tudo, nem todo mundo. Existem estratégias de comunicação. Existem formas com as quais a gente pode se comunicar que são mais efetivas ou menos efetivas. E não é porque para o fulano serviu que para você também vai servir. Então, todas essas perguntas que a gente já fez antes: quem é seu cliente? Quem é meu público-alvo? Qual é a minha fragilidade? Qual é a minha potência? O que o meu cliente quer comprar de mim? Como eu quero vender para ele? O que eu quero vender para ele? Como eu falo e não só o que eu falo? São perguntas que exigem respostas muito particulares e muito singulares do seu próprio negócio, que é aquilo: o que eu digo, para quem eu digo e como eu digo. Né? Cada vez mais a gente tem pontos de comunicação que mudam as nossas questões. E muitas vezes aparecem problemas, né? Gestões de crise. Que aí a gente tem que pensar como também eu vou resolver. Apaga um comentário ruim que apareceu na minha mídia social? Não. Você vai responder, vai dizer que respondeu, e caso você ligue para essa pessoa, por exemplo, para responder um problema, depois você vai ter que ir lá no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, e dizer: olha, conforme falamos ao telefone, que bom que está tudo resolvido. Porque você sabe que resolveu, mas quem está lendo não sabe. Né? E eu trago uma dica de uma estratégia para que a gente possa pensar estratégias de gestão e de comunicação, que se chama por análise, que é P de problema, O de oportunidade, O de objetivo e R de resolução. Como eu resolvo o meu problema? A gente tem que pensar que cada problema é uma oportunidade. A gente tem que pensar nele como uma oportunidade de resolução. Não só de crescimento, não. Mas como eu crio uma oportunidade de negócio? Qual é o objetivo daquilo? E como é que eu resolvo? Se a gente se distanciar, se a gente conseguir olhar o problema de cima, vai ser um pouco mais fácil, né? Quando a gente está no meio de uma gestão de crise, ela tem que ser resolvida rapidamente. Dizem os estudiosos, os teóricos, principalmente da linha americana de comunicação, que uma gestão de crise, o porta-voz tem que se pronunciar até 1 hora. Com 1 hora depois, já tem que existir um statement, ou seja, um pronunciamento daquele diretor ou daquele CEO posicionando a empresa sobre o que aconteceu. A gente vive muito isso na realidade da dança, com inadimplência, com reclamações. Não deixa de ser uma gestão de crise. Né? E uma gestão de crise, gente, a crise ela é dividida em 4 momentos. O pré, quando ela acontece, quando ela chega no agudo e o pós-crise. E cada um sente ela de um jeito. Cada um vai interpretar de um jeito. Um vai sentir mais, o outro vai sentir menos. Mas tudo isso por quê?
Porque a gente não pode descartar, pensar essa pura análise quando a gente está pensando em comunicação. Não é só falar bem, não é só falar lindo, né? A gente não pode ficar publicando post que fala bem da gente o tempo inteiro, a gente tem que falar da gente. Mas os elogios é o outro quem dá. A nossa singularidade acaba se dando na voz do outro, na valoração do outro, para a gente pensar um pouco quem a gente é. Então vamos pensar assim: eu estou falando de dança e uma marca de dança fala de dança, para quem? O que eu coloco? Como que é o meu Então, gente, vamos falar sobre conteúdo. A gente está pensando mídia para a internet, a gente está pensando dança. O que a gente vai falar, né? A gente precisa ter o que dizer. A gente não pode simplesmente postar por postar. A gente precisa ter conteúdos diferentes, se necessário. Então, muitas vezes eu posso colocar uma coisa no Instagram e chamar para ver outro tipo de conteúdo no Facebook. Um conteúdo que dialogue, que a gente consiga ter uma troca. Ou eu jogo uma coisa no Facebook, uma matéria, por exemplo, que o Instagram não dá conta, não sei na bio, e digo, corre no Instagram para você ver momentos específicos desse projeto, para você ver um Reels, enfim. Eu consigo levar o espectador de um lado para o outro. E eu tenho que pensar nesse tipo de conteúdo, né? Se a gente está falando de uma escola, gente, o mundo da dança é muito maior do que o mundo da escola, né? Então a gente também não pode falar de si o tempo todo. Precisa tomar cuidado com o autoelogio, da gente ficar se elogiando e falando de si o tempo inteiro. Né? E lembrar de que a gente tem que ter vídeo de bastidor, que as pessoas adoram vídeo de bastidor, né? Imagens coloridas. E lembrar que os textos têm que ser curtos também para prender a atenção da pessoa, mas lembrar de que quem às vezes a gente não conhece está olhando para a gente. Então, com quem que eu estou falando? Né? E uma coisa muito importante é a gente ter periodicidade. É a gente postar e ter ali um calendário de publicações para poder seguir. Senão eu posto hoje e depois posto daqui 2, 3 meses, daqui 15 dias, e aí o meu conteúdo não vai ser relevante. Né? Então, são 3 coisas iniciais que a gente tem que prestar atenção. É preciso ter o que dizer, é preciso pensar nesse tipo de conteúdo, lembrando que o mundo da dança é gigantesco e a gente tem muitas coisas para escolher, e lembrando de que periodicidade é super importante. Se eu vou fazer um anúncio, eu tenho que pensar na relevância desse anúncio e eu tenho que pensar o que eu vou anunciar. Anunciar tanto no sentido de divulgar como de patrocinar. Né? Então, se eu vou postar, eu tenho que pensar na sensação, na experiência, na relevância. O que você gostaria de ver? Você gostaria de ver os alunos nos bastidores do teatro ou depois do espetáculo tomando sorvete? Com certeza você quer ver nos bastidores do teatro. Né? Pensar nessa gestão de comunicação. Se alguém investiu tempo em te escrever, você precisa investir um tempo na resposta. Um padrão ideal de resposta seriam 24 horas. Eu sei que é muito rápido e às vezes a gente não dá conta. Mas a gente está falando de um mundo ideal. E muitas vezes é bacana a gente ter um padrão de resposta. Porque às vezes são muitas pessoas que ficam com o telefone na mão ou que cuidam da plataforma de mídias sociais desse lugar, dessa escola, dessa companhia, desse grupo, para alinhar a resposta e a gente ter sempre a mesma resposta para poder falar e para poder divulgar aquilo que a gente quer. E se a gente vai fazer um patrocinado, ou seja, um post impulsionado, é super importante a gente segmentar, pensar região, pensar idade, pensar gênero, pensar para quem que a gente está falando. E aí a gente responde muito aquelas perguntas do começo, né? Quem é meu cliente, com quem eu falo, como eu falo, o que ele quer consumir. Tão importante quanto tudo que a gente já disse é a gente pensar métrica. É pensar o planejamento de quantos posts eu vou colocar, que horas que meu público me vê, que horas que ele interage comigo. O que funciona para um, gente, não necessariamente vai funcionar para outro. Eu posso ter uma pessoa que funciona às 7 da manhã, que o cliente está conectado às 7 da manhã antes de levar o filho na escola. Eu posso ter outro que vai funcionar meio-dia, na hora que ele está almoçando, que ele está com o telefone na mão. Né? Eu estou falando mais com homens, mais com mulheres, onde eles moram. As métricas nos mostram e nos ajudam a olhar para ver sempre o que vai ser melhor. Pode ser que funcione, pode ser que também não funcione. A gente falou bastante de stories já, né, dessa coisa do não imediatista, embora a rede seja imediata, que a gente pode criar esse conteúdo e ir soltando esse conteúdo aos poucos. E soltando e desenhando esse conteúdo para que ele realmente apareça quando a gente acreditar que é o melhor momento para ele. E pensar quem gerencia, né? Quem que posta, quem que responde, quem que vai alinhar o conteúdo. Você precisa de uma assessoria para determinado trabalho? Né? Uma sugestão de programas é o Buffer, outra sugestão é o Postgrain.
São programas que variam de R$ 35 a US$ 100, dependendo da sua demanda, e os quais você pode fazer um gerenciamento. Claro, também tem Facebook Suite, Instagram Suite, que a gente consegue fazer isso gratuitamente dentro da plataforma. Eu super aconselho vocês a postarem, a programarem, a criarem a programação de vocês dentro das ferramentas, porque a gente cria uma vez e fica para a semana toda. É seguro. Dica: os algoritmos são o grande cérebro do Instagram. Hoje, a gente tem uma entrega de mais ou menos 10% daquilo que a gente entrega de conteúdo. Então, se você tem 100 seguidores, 10 vão receber. Se você tem 1.000 seguidores, 100 vão receber. Os outros 90%, eles não recebem e às vezes eles nem veem o que você coloca. Para que a gente crie engajamento, para que essa mídia social cumpra a sua função, né, de uma mídia de relacionamento, o que é muito legal a gente fazer? Comentar o post com mais de 4 palavras. Não vale emoji. Quando a gente comenta com 4 palavras, o que ele entende? Que a gente está se relacionando. Essa mídia de relacionamento. Por exemplo, alguém te dá feliz aniversário. Você escreve, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo carinho. São 4 palavras. Aí você pode pôr coração, aí você pode pôr emoji, e aí você pode colocar o que você quiser. Pensando de que quanto mais a gente comenta, quanto mais a gente responde o comentário, mais esse post é entregue. Uma coisa que deve acontecer com você, no Facebook, muitas vezes você vê um post antigo passando na sua timeline. Você pode ter certeza que alguém comentou. Vai lá olhar no comentário, você vai ver que tem um comentário muito recente. Ou seja, ele interagiu, o post engajou e ele está sendo entregue para mais pessoas. É certeiro. Comenta e depois me conta. E a gente está chegando quase no fim dessa conversa e pensando assim, o que a gente vai dizer sobre dança então nessas mídias? A gente vai dizer tudo aquilo que a gente diria para um cliente que não entende de dança. E ele precisa entender. E a gente pode contextualizar, a gente pode trazer mais informações, a gente pode falar de história, a gente pode criar memória. Por exemplo, você vai anunciar a sua aula de sapatilha de ponta de sexta-feira, 3 da tarde. Isso é importante para quem? Para o seu aluno, que tem que saber que a aula de ponta é 3 da tarde. Mas pode ser que você traga mais informação nesse post falando de sapatilha de ponta. Então você pode dizer que balé de noite inteira, qual foi o primeiro balé na história da dança dançado com sapatilha de ponta de noite inteira? E aí a gente está falando de 1832, a gente está falando de um balé chamado La Sylphide, do Filippo Taglioni, que fez para a filha dele, a Marie Taglioni. Então você consegue contextualizar. E de novo, gente, uma marca de dança fala de dança. A gente precisa falar de dança quando a gente está informando. A gente precisa falar daquela arte que nos singulariza. E tem uma coisa muito importante além do texto: a imagem. Uma imagem de dança, gente, tem que falar de dança. Todas essas imagens, essas poucas fotos que vocês estão vendo, acontecem dentro da sala de aula, de uma sala de aula normal. Não são fotos posadas, as pessoas querem ver aquilo que é real, aquilo que singulariza. Olha essa foto do meio, uma mãozinha com a unha pintada, segurando a saia. A gente pode falar de sensação, de delicadeza. Cada uma dessas fotos fala além da dança, fala de experiência, fala de sentimento, fala de alegria, de risada, de um abraço quente que o balé ou que a dança pode te proporcionar, né? Da conquista de fazer alguma coisa, da importância da disciplina, do coque, da relação de amizade. Ou seja, eu estou falando um monte de coisa que a dança dá. Eu estou levando a dança para outro lugar. As imagens também dançam e também falam de dança. Falam de outros lugares que a dança pode nos trazer. Isso é o mais importante. Quando a gente pensar que uma marca de dança fala de dança, ela fala além da própria dança. E a mensagem é sempre pensar que nós somos marca, então a sua imagem é a sua marca e também é a sua dança, né? Que a gente possa continuar falando de dança e nos comunicando com essa arte que a gente escolheu para chamar de nossa. Muito obrigada.